Todos encontraram? Amém? Mateus capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim para nós: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmon, Salmon gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém. Amém. Você pode se assentar, em nome de Jesus. Todo mundo tem uma história, seja a sua própria história, a partir do seu nascimento, mas nós não podemos ignorar que nós, ao nascermos, temos também uma história que até mesmo nos antecede, porque antes de nós nascermos, há um contexto, seja social, familiar, financeiro e até mesmo genético, que nos antecede, que vai nos influenciar e determinar muitas coisas da nossa vida. Então, muito importante para nós, no nosso convívio humano, no nosso dia a dia, nas nossas relações humanas, ao convivermos com uma pessoa, é muito importante que primeiro a gente se dê conta de que essa pessoa, ela tem uma história. Seja a sua própria história a partir do nascimento, mas ela nasceu e foi gerada num contexto que a antecede. Isso é muito importante, porque às vezes nós estamos convivendo com uma pessoa, diretamente com ela, e por motivos variados, nós temos algumas expectativas, talvez positivas, ou nós temos também algumas dificuldades. Nós vamos interpretando mal aquela pessoa, a situação, porque nós não estamos olhando para ela, a gente lida com as suas reações, o seu jeito, a sua forma de viver, de falar, de se comportar, e a gente vai, às vezes, tendo dificuldade, porque a pessoa, para nós, inicialmente, a gente olha para ela, convive, e a gente julga a pessoa rapidamente. A gente fala, fulano esquisito, será que ela não gosta de mim? Ela fala de um jeito esquisito? Ou a gente pensa, ela é grossa, ou ela não se importa, essa pessoa é fria, essa pessoa é esquisita. Vê se isso é jeito de falar, a gente está fazendo tal coisa, e ela se comporta assim, assado, porque a gente olha para a pessoa como se ela fosse um ponto isolado na vida. A gente não para pensar que ela tem a sua própria história e ela faz parte de uma história muito maior, sem contar as suas próprias experiências na vida
E, pasme, nós temos ainda algo que a gente nem se dá tão conta disso, a gente conhece muito pouco disso, que são as nossas cargas genéticas. Há muitas coisas, eu não sei se você sabe disso, até o nosso gosto alimentar, nós herdamos muitas coisas. Nós não gostamos necessariamente de algumas coisas por acaso. Nós temos uma carga genética que pode até nos induzir a gostar de comer certas coisas e não gostar de outras. Só para você entender a dimensão complexa de que é chamado ser humano. Eu convivi com uma jovem, infelizmente essa jovem faleceu há uns anos, muito precocemente, num acidente de carro. Fui pastor dela, e quando eu a conheci, confesso que ela era uma jovem que me chamou muito a atenção, porque me trouxe preocupação. Diferente dos jovens daquela igreja, ela era uma menina muito fechada, muito retraída. Ela tinha um comportamento que, a meu ver, inicialmente era muito estranho. Por exemplo, quando eu chegava para cumprimentá-la, ela ficava estranha. Ela, por qualquer coisa, ela tremia, falar em público, um comportamento muito estranho. Usava roupas muito esquisitas, tinha um jeito que para mim inicialmente causou estranhamento. E eu, humano, né, rapidamente pensei, falei, fulana tem um comportamento esquisito, né, estranho. E eu já comecei a pensar várias e várias coisas e até achar que ela não gostava de mim. Eu estou tentando me aproximar, estou tentando chegar perto, estou tentando criar conexão, a pastora também. E uma situação, e ela muito isolada, dificuldade de convivência. E foi passando o tempo, a vivência foi acontecendo, ela foi baixando a guarda, até que um dia, com muita dificuldade, ao saber que pastora Leide e eu estávamos indo embora, ela nos procurou para conversar. E ela abriu o coração dela e me fez entender, mais uma vez, que ela não era daquele jeito por opção, ou fazia o que fazia porque ela era uma pessoa necessariamente fria, que não considerava as coisas que aconteciam, ou que ela tinha alguma coisa contra mim pessoalmente. Não, sabe o que havia acontecido com ela? Durante alguns anos, ela havia sido abusada sexualmente por um primo bem mais velho e que tinha total acesso à casa dela e consideração dos seus pais. Os pais confiavam muito nesse primo dela, e ele tinha acesso à casa dela, e ele se aproveitou disso e abusou dela sexualmente durante muitos anos. Muitos anos. E a relação era tão difícil que, se ela cogitasse contar para o pai dela que isso estava acontecendo, a índole desse primo era tão cristalizada que ela disse que até tentou, mas só de tentar o pai já havia ameaçado bater nela. Só dela reclamar de algumas questões do primo, o pai cogitou de bater nela. A mãe ignorou e ela foi se encolhendo. E durante muitos anos, ela foi abusada sexualmente por um primo. Então, isso trouxe para ela consequências graves. Então, quando ela me contou isso, muitas coisas se descortinaram. Eu passei a entender que ela não estava agindo daquela forma por causa de opção, porque ela era fria, porque ela não estava interessada, por causa de muitas coisas. Ela foi uma pessoa abusada que não foi ajudada. Ela precisou engolir o trauma dela. E aquilo trouxe para ela marcas muito sérias. Então, a partir daquele ponto, quando ela me trouxe um fato tão marcante da sua história, eu pude olhar para a história dela passada e ter outro entendimento dela. Ela passou a ter outra perspectiva para mim. Eu olhei para ela de uma forma completamente diferente. E a partir disso, ela conseguiu, né, viver muito mais tranquila. Por quê? Porque eu pude ajudá-la, eu pude conviver com ela respeitando quem ela era. E eu não levantava mais expectativas em relação a ela, mas eu pude ajudá-la até onde eu pude, né, com certeza, a superar isso, a avançar, a conviver, enfim. Mas eu estou dizendo isso porque todos nós aqui temos uma história. Todos nós. Falamos desse jeito porque temos uma história, temos esses gostos porque temos uma história.
temos as nossas preferências, porque temos uma história. Então, quando a gente passa a olhar não só para a pessoa e julgá-la ali friamente, mas a gente olha para a história dela, ela ganha outra conotação. A gente passa a entender muito melhor. E a gente passa a ter boas expectativas ou reais expectativas a respeito daquela pessoa. E por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus tem também uma história. Jesus não é um ponto isolado na história. Acabamos de cantar aqui algo muito interessante, muito importante. Uma expressão em uma das canções que cantamos aqui diz um plano perfeito, canção maravilhosa. Um plano perfeito. Jesus não é fruto do acaso. Jesus não é algo que simplesmente aconteceu. Não foi um nascimento por acaso. Jesus é parte de um plano de Deus perfeito, que não começou necessariamente no próprio nascimento de Jesus, mas ele foi preparado. Deus foi preparando o terreno, foi construindo uma história para que Jesus estivesse inserido numa história, que essa própria história, Jesus é colocado num contexto friamente calculado por Deus, para que esse próprio contexto nos ajudasse a entender a própria grandeza da ação e do nascimento de Jesus, da ação de Deus no mundo por meio de Jesus. E aí, quando nós olhamos para essa chamada genealogia, essa própria história, esse recorte da história do nascimento de Jesus, nos ajuda a entender muitas coisas. E é muito interessante, eu não sei se você já parou para pensar nisso, nós temos um evangelho, ou seja, um relato a respeito da história, das ações, das palavras de Jesus, mas antes de Mateus começar a nos falar propriamente de Jesus, a respeito de quem ele era, do que ele fez, do que ele foi capaz e das implicações, das consequências do que Jesus havia feito, Mateus gasta um tempinho nos contando a respeito da origem de Jesus. Da origem de Jesus. Eu me lembro a primeira vez que eu tive a experiência de ler a Bíblia toda, vou confessar o meu pecado aqui, a Bíblia é carregada desses blocos que a gente chama de genealogias. Carregado. Eu te confesso que eu ganhei um tempinho, viu? Ao ler a Bíblia, quando eu passava por aqui, tá? Confesso. Ia lendo tranquilamente, mastigando, mas quando chegava na genealogia, eu nunca lia tão rápido, né? Passava os olhos assim rapidamente, enganando a mim mesmo, né? Porque, para mim, até então, na minha inocência, as genealogias eram meramente espaços para nos dar algumas informações, para trazer algumas memórias e não se deixar perder, como se fosse uma mera árvore genealógica, só para a gente saber alguns antepassados. E eu também já fui estudante, né, gente? E tem uns trabalhos que a gente traz algumas informações inúteis, né, para a gente ganhar o número de páginas que o professor pede, né? Eu já fiz isso também. O professor pede 5, você está na segunda página, você não tem o que escrever mais. Aí você começa a encher página, né? A famosa encheção de linguiça, né? Eu já fiz isso, eu confesso. Que a gente tem que chegar no mínimo que o professor pede. Confesso que durante um tempo eu fiquei pensando, talvez o autor tinha que preencher o pergaminho, né? Acabou as informações, ele foi colocando algumas coisas que não eram tão úteis, mas não é à toa. Sabe por quê? A genealogia, ela é fundamental para a gente entender o que está acontecendo. E por isso Mateus, antes de nos convidar a entrar com ele no seu relato a respeito do próprio Jesus, ele dá para a gente primeiro um panorama a respeito do contexto, da origem, em que contexto, em que lugar, em que momento Deus escolheu para que Jesus nascesse. Pense, Natal é a celebração da encarnação de Deus na história. Deus, ao decidir nos salvar, ele invadiu a história. Ele veio ao mundo. Então imagine, Deus tem um plano de salvar o mundo. Esse plano consiste em que o próprio Deus entraria na história humana. E aí Deus escolhe um lugar,
um momento, um contexto e uma genealogia para ele aparecer na história. Não é por acaso. Então, por que que Deus escolheu essas pessoas aqui? Por que que Deus escolheu esse caminho? O que esse trilho que Deus foi traçando ao longo da história nos fala a respeito de si mesmo? Quais são as expectativas? Quais são as intenções de Deus ao longo da história e ao invadir a história, ao escolher nascer aqui e dessa forma? É a respeito disso que Mateus nos convida a olhar para essa genealogia, para essa origem, para a gente entender alguns aspectos de Jesus. Ou seja, você vai olhar para Jesus a partir desses paradigmas aqui, desses parâmetros aqui. Jesus veio fazer o que a história já foi consolidando. Ele não é fruto do acaso. E o que a história da origem de Jesus nos fala do próprio Jesus? Perceba alguns aspectos dessa origem de Jesus. Mateus vai nos ajudar a entender, e ele já coloca aqui na sua primeira página, que o ministério de Jesus, a vinda de Jesus, significa para nós que a ação salvífica de Deus é um projeto amplo e é para todos. Um projeto amplo e é um projeto para todas as pessoas. Porque perceba algumas informações que Mateus coloca ou relembra conosco a respeito do passado de Jesus. Aparece aqui um aspecto interessante. A obra, a ação de Deus, ela não está restrita a uma geografia, a um lugar. Perceba que Deus, nessa genealogia, Mateus diz para nós que Deus é um Deus que age em Israel, mas que Deus também é um Deus que agiu na Babilônia, é um Deus que agiu no Egito. É uma missão ampla. Mateus está dizendo para nós que Deus não é um Deus territorialista, é um Deus que está preso a uma geografia. A missão de Deus, o amor de Deus, é uma missão que extrapola território, porque a gente pode se lembrar do profeta Isaías. A Terra, todo o planeta Terra, é um lugar onde Deus coloca os seus pés, porque Deus não cabe nesse planeta Terra. Ou seja, toda a Terra. O profeta vai dizer que toda a terra se encherá da presença de Deus. Então a ação de Deus, ela não cabe no território de Israel. É uma ação que está extrapolada para o mundo todo. Por exemplo, Deus é um Deus de judeus. A missão, a revelação de Deus começou lá no território de Israel, para aquele povo. Mas Deus também é um Deus que se revelou aos pagãos, aos de fora. Deus é um Deus que decidiu incluir a todos que decidissem crer nele. Então aparece aqui alguns nomes marcantes da tradição de Israel. Por exemplo, o próprio Davi, que é um nome marcante aqui. Mas nós temos um nome, por exemplo, Raabe. Nós temos Ruth. Nós temos pessoas completamente aleatórias e o próprio Abraão é alguém que vem de um território estrangeiro. Vem de fora e se converte em alguém que vai ser o pai de um povo, o pai da fé. Então a ação de Deus vem para judeus, vem, mas ela vem também para pagãos. Não há etnia que controle o agir de Deus. Deus não está preso nessas nossas conformações humanas, nessas nossas determinações humanas, nas nossas delimitações humanas. Então ele não cabe em Israel e ele não cabe para os judeus. Ele extrapola para fora de Israel e alcança os povos pagãos. Então você vai perceber também que Deus é um Deus que não cabe no tempo. Deus não é um Deus que agiu lá no passado, mas Deus vem ao longo de toda a história agindo. É uma fé que vai passando de pai para filho, de mãe para filho, vai sendo construída. Deus vai edificando um povo. Deus vai avançando. Por exemplo, Deus não é um Deus que respeita as nossas convenções humanas. Então é um Deus que não é um Deus preso às nossas categorias
humanas, por exemplo, de gênero. Deus não respeita isso, sabe por quê? Ele é Deus de homens, mas ele é Deus de mulheres também. Aparece aqui o que não é comum das genealogias, porque para o mundo antigo, as mulheres eram de segunda categoria, mas na genealogia do Cristo aparecem mulheres aqui, sabe? E não são mulheres comuns, são mulheres que Deus encontrou e decidiu usar. Deus usou homens, usou, mas Deus também decidiu usar mulheres, e essas mulheres não foram esquecidas, estão aqui. Então essa barreira não existe mais, porque Deus age nos homens, amém? Deus age nas mulheres também, e amém por isso. Então mulheres maravilhosas, como acabei de citar, Tamar, Ruth, Raabe, perceba, Deus usando de forma extraordinária. Então Deus não cabe, por exemplo, Deus não respeita essas nossas delimitações. Havia-se uma ideia de que a bênção divina deveria seguir na família para o primogênito. Para o primogênito, mas Deus não respeitou isso. Deus usou os que não eram primogênitos para que a bênção dele continuasse, o projeto dele continuasse por meio daquele que não era o primogênito. Lembra-se de Jacó e Esaú? Esaú tinha o direito de seguir, mas a bênção vem sobre Jacó. Então perceba como que Deus vai utilizando para dizer o quê? O projeto que Deus tem para fazer por meio de Jesus é amplo, é vasto, e é um projeto que está aberto para todos, independentemente da sua condição financeira, social, geográfica, não interessa. Se você abrir o seu coração, você fará parte do povo de Deus. Você fará parte de uma história de transformação, de uma história eterna e perpétua. Por exemplo, a história de Jesus é uma história que nos lembra que os propósitos de Deus, eles jamais serão interrompidos por causa das nossas limitações, por causa da nossa fragilidade. Então, se tem um negócio conturbado na Bíblia Sagrada, é a genealogia de Jesus. Então, Deus tem propósitos eternos, divinos, perfeitos. E sabe o que Mateus está dizendo para nós? Que apesar das nossas falhas, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas limitações, nós podemos fazer parte disso. Então perceba que há aqui algumas personagens que foram extremamente falhas. Há aqui uma informação, talvez eu esconderia, talvez você esconderia, porque a gente tem uma tendência, né, de ir aos poucos abafando os escândalos, né? A gente tem medo, né, de algumas coisas acontecem, vai manchar o nome da família, então a gente nem toca nesse assunto. O assunto ameaça aparecer. Não, deixa quieto esse negócio e tal. Porque a gente vai abafando, a gente vai colocando na vitrine as nossas vitórias, as nossas conquistas. Aí, de repente, imagine, a genealogia de Jesus, o Salvador, aquele que veio para corrigir o mundo, para fazer o perfeito, vir diante do imperfeito, para consertar as coisas, para gerar um reino eterno. Aquele que era, que é, que sempre há de ser, de repente, na sua origem, versículo 6 tem uma informação do tipo: Jessé gerou Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Percebeu aqui? Davi pisou na bola feio. Por causa de um capricho, sendo ele rei, simplesmente porque ele quis e podia, ele foi até a casa de Urias e tomou para si, indevidamente, a mulher do seu próximo. Você sabe dessa história. E não parou aí. Para que o seu erro não fosse descoberto, o que ele faz? Se aproveita da lealdade de um súdito e o manda para a guerra, e não manda para a guerra somente, coloca ele na linha de frente, sabendo
que a chance dele morrer numa batalha era 100%. Varreu, ou melhor, tentou varrer para debaixo do tapete um erro. E sabe o que Mateus está fazendo? Não deixa isso ser esquecido. Não deixa. O autor já registrou lá. O profeta foi levantado por Deus. Natan, então, corrige isso. Mas Mateus não deixa isso ser apagado. Ele traz para onde? Para cá. E coloca na genealogia de Jesus essa informação. Podemos também falar do próprio Abraão, que são os dois grandes nomes aqui. Abraão, Davi. Mas Abraão também teve os seus vacilos. Salomão teve os seus erros. Todos aqui. Há alguns reis que aparecem aqui que o cronista vai dizer categoricamente: fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. E por causa disso levou Israel à ruína. Alguns reis que estão aqui não tiveram esses altos e baixos, tiveram baixo. Foram idólatras. Erraram feio, conduziram Israel à destruição, à fome, à miséria, à idolatria. Estão aqui, registrados aqui, fazem parte da história. Mas sabe o que está dizendo para nós, Mateus? Sabe o que Mateus está enfatizando para nós? Que mesmo diante de um contexto, mesmo que estejamos inseridos num contexto, e mesmo que sejamos nós, em algum momento, agentes de imperfeição, de erros, de catástrofes, de escândalos, de dificuldade, o propósito de Deus está acima disso. A nossa imperfeição humana jamais parará o agir de Deus na história. E até mesmo de forma controversa e que talvez não caiba na nossa mente, Deus pode até usar um instrumento torto, perfeito e até gerador de escândalo para fazer a sua obra. Sabia disso? Por exemplo, é Mateus que vai dizer para nós, no capítulo 24, que no grande juízo, no grande julgamento, estarão lá diante dele pessoas que visivelmente, missionariamente, foram bem-sucedidas, porque no nome de Jesus fizeram coisas extraordinárias. Olha a seriedade disso. Pessoas que fizeram coisas e que farão coisas extraordinárias. Extraordinárias. Cura, pregação, exorcismos. Coisas extraordinárias estarão diante do Rei dos Reis. E sabe o que eles ouvirão desse Rei dos Reis? Saiam de perto de mim, porque eu não vos conheço. Não sei quem são vocês. Percebe a seriedade disso? Olha a gravidade disso. Mateus vai enfatizar isso para a gente no capítulo 24, mas ele já está dizendo para nós aqui que as imperfeições humanas não são capazes de impedir o agir de Deus. E até mesmo instrumentos que nós julgamos que Deus não poderia usar, Ele vai usar, mas fique tranquilo, Deus vai tratar. O propósito de Deus está acima. Talvez a gente veja algumas coisas e se pergunte: como é possível? Como é possível, pastor? Essa pessoa leva uma vida toda torta, faz e acontece, e Deus usar, isso é mentira. Cuidado, pode ser grande verdade. Deus de fato pode estar usando a pessoa, mas fique tranquilo, isso não é problema seu. O que vai acontecer com essa pessoa, fique tranquilo, receberemos todos nós, inclusive você, inclusive eu, estaremos diante dele naquele dia e prestaremos contas de tudo que fizermos. Fique tranquilo. Esse atributo não pertence a você, não pertence a mim. Porque Mateus já está dizendo para nós, a imperfeição humana, o pecado humano, as dificuldades que nós temos, jamais impedirão os propósitos de Deus de serem cumpridos. Jamais. Jamais. Então, aquiete o coração. Se você olha por aí e vê, ou você mesmo se sente indigno, pense nisso.
Deus não está à procura de perfeição. Se permita ser usado por Deus e se abra, porque na sua imperfeição, Deus vai usar você. E melhor ainda, na sua imperfeição, Deus vai proporcionar para você restauração, recomeços, renovação. Mas não pense, não fuja ou não se feche para o agir de Deus, porque você olha para um contexto, olha para uma situação e você não vê perfeição. Sabe por quê? Nós nunca veremos. Nunca. Haverá um dia, sim, que Deus colocará fim na imperfeição. Mas nós não chegamos ainda nesse tempo. Haverá um dia. Nós estamos em processo, a caminho desse dia. Por que essa história é importante? Porque também, por exemplo, Mateus está dizendo para nós que a resistência humana ao agir de Deus não é páreo para impedir os propósitos de Deus. Então, se por um lado, Mateus está dizendo que as imperfeições, as nossas falhas, as nossas dificuldades, as nossas oscilações, isso não pode parar os propósitos de Deus, Mateus também está dizendo para nós que não há, preste atenção nisso, não há poder humano nenhum, não há resistência humana nenhum, não há governo humano nenhum que seja capaz de parar o agir de Deus. Nada pode parar o agir de Deus. Então perceba como que Mateus estrutura a sua genealogia. Do versículo 11 para o versículo 12, tem uma transição que talvez passe batido diante dos seus olhos. Mas perceba o que está acontecendo aqui. Versículo 11, Mateus vai dizer para nós, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos, onde? No tempo do exílio da Babilônia. Sabe o que foi a Babilônia para Israel? Foi um dos períodos mais difíceis da história de Israel. Um dos períodos mais difíceis. Porque Israel, lembra-se da história? Deus levantou Abraão, começou a construir um povo. Esse povo, por causa de contextos de dificuldade, de miséria, de fome, vai para o Egito, começa a prosperar lá, mas de repente, esse lugar de provisão se torna um lugar de escravidão. Eles então são escravizados no Egito, crescem lá, se multiplicam lá, até que Deus então levanta Moisés e liberta esse povo do Egito. E eles vão então para Canaã, configurarem-se lá agora definitivamente como um povo. Então eles começam a desfrutar das promessas de Deus, de que Deus faria a partir de Abraão, faria de Israel uma grande nação, que seria luz para todos os povos. Mas de repente, o projeto está acontecendo, Israel está vivendo, está certo, tem uns altos e baixos, mas o projeto está indo, o reino está crescendo, Davi se torna um grande rei, Salomão, a coisa vai avançando, mas Israel começa, digamos assim, a descer a ladeira. As coisas vão saindo do eixo. Os profetas vão anunciando, cuidado, vocês estão brincando, cuidado. Deus vai tratar com vocês, cuidado. Até que, de repente, esse reino de Israel é atropelado por um outro reino. O povo que havia sido feito livre, constituído como nação, estava agora desfrutando de um tempo novo, é literalmente atropelado. Do leste, do oriente, vem uma nação poderosa, a Babilônia, liderada por alguns homens ferozes, um deles, Nabucodonosor, famoso. E o que Babilônia vem? Vem devastando o ocidente, vem dominando povos, vem usurpando a liberdade, vem roubando as riquezas, até chegar em Israel. E a Babilônia varre Israel. Destrói Israel, queimam as casas, destrói o templo, quebra os muros, leva muitas pessoas como escravas para lá, desloca essas pessoas da terra. Imagine, para um judeu que tem um apego até sacramental com a terra, na mentalidade de que a geografia em que estão é diferenciada, eles agora são levados para uma terra estrangeira, uma terra de pagão.
Imagine as consequências na espiritualidade, na mentalidade, o desafio disso. Babilônia varre Israel. E é um império completamente intolerante em todos os aspectos, inclusive em relação à fé. Lembra-se do episódio de Daniel, capítulo 3, quando Sadraque, Mesaque e Abednego estão lá, jovens judeus, e há uma lei de que o rei havia construído uma estátua enorme de si mesmo e obriga todos, ao ouvirem uma música, um som, deverão se prostrar diante da imagem de ouro que eu levantei, senão serão lançados na fornalha de fogo ardente. Lembram-se disso? Intolerância. São obrigados a adorar ao rei, um culto ao imperador. Então, um contexto de perseguição. O estrago foi tamanho, que esse nome Babilônia, esse império Babilônia, vai se transformar numa grande metáfora apocalíptica. O grande inimigo do povo de Deus, espiritual, é chamado na Bíblia Sagrada de Babilônia. Tanto que quando o profeta João, ao ver a vitória definitiva do Cordeiro, que está em andamento, você crê nisso? A vitória do Cordeiro será definitiva, porque espiritualmente ela já está decretada. O descompasso cronológico que a gente vive será superado, mas o Cordeiro já está no trono, já está consumado. E quando o profeta João vê, que a experiência apocalíptica é isso, se descortina, é revelado, Apocalipse é isso, é revelado. João está vendo com os olhos naturais, mas o Espírito Santo tira os véus dos olhos de João. E o que João vê? Vê o Cordeiro de Deus assentado no trono. E quando ele vai vendo, ele vai tendo essa visão da consumação da vitória do Cordeiro, e ele vê o império das trevas, que são invisíveis aos olhos naturais, caindo. Sabe qual vai ser o grito de João? Caiu, a Babilônia caiu. Então isso é para você entender a gravidade do que foi a Babilônia para a espiritualidade, para a memória, para a tradição de Israel. Esse império histórico, concreto, humano, militar que existiu, se converteu numa grande metáfora para o nosso grande inimigo. A Babilônia caiu. Para você dimensionar. Mas sabe o que Mateus está dizendo? Preste atenção no versículo 12. Cada palavra colocada aqui é inspirada por Deus. E sabe o que Mateus está dizendo para nós no início do versículo 12? Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou. Sabe o que está dizendo? Levantou-se uma grande potência, levantou-se uma grande nação, levantou-se um grande exército, uma grande ameaça, nos machucou, nos feriu, nos amassou, nos deformou, nos levou para fora, nós somos desconfigurados, nós estamos em luta, estamos quebrados, estamos em pranto. Esse governo parece que vai durar para sempre, esse governo é forte, nós estamos sendo esmagados. Aí sabe o que Mateus está dizendo? Passou. Passou. Quem é Babilônia? E por que é importante Mateus trazer a memória aqui para os primeiros cristãos, antes de começarem a pensar a respeito de Jesus? Porque agora, no primeiro século, há uma outra potência, a Roma. Não tem mais Nabucodonosor, mas tem César. Roma é até mais poderosa. É forte, está devastando, está oprimindo. A gente se sente escravo, mas sabe o que Mateus está dizendo? Lembra-se da Babilônia? Passou. Acabou. E sabe Roma, que está aí se sentindo poderosa, vaidosa, iludida com esse poder humano, pensando que César é o filho de Deus, que César é o governador, que César é aquele que faz o que quer, até obrigando cristãos em algumas partes do império a adorá-lo como Deus. Sabe o que vai acontecer? Vai acabar. Vai passar. Sabe por quê? Porque não existe, jamais existirá governo humano,
poder humano, estratégia humana, que poderá parar os propósitos de Deus. Que poderá parar os propósitos de Deus. E talvez você pense, porque o nosso olho natural, ele nos engana. Talvez você pense, pastor, mas há projetos aí, pessoas estão padecendo, morrendo. Mas sabe o que Mateus vai dizer para nós ao final? Tudo bem. Tudo bem. Esses poderes se levantaram e se levantarão constantemente. Hoje é um, amanhã é outro, tudo bem. Mas se esses impérios causarem em nós algum tipo de dano, fique tranquilo. Seremos reparados. Porque Roma esmagou Jesus. Colocou Jesus na cova. Pendurou Jesus na cruz, esmagou Jesus. Torturou Jesus. Arrancou a vida de Jesus. Pensaram assim, mas sabe o que aconteceu? No terceiro dia ele estava de pé. No terceiro dia ele estava de pé. E o seu governo durará para todo sempre. E por que nós podemos e devemos confiar nisso? Porque esse é um governo eterno. E Jesus nos chama para que nós estejamos inseridos aqui nessa história de salvação, para que a minha história, a sua história, seja uma história transformada. Seja uma história transformada. Então entenda isso. A ação de Deus é ampla. É para todos. A sua imperfeição, a minha imperfeição, jamais pararão os propósitos de Deus. Não olhe para você, olhe para o propósito de Deus. Não olhe para a forma como você está hoje. Olhe para aquilo que Deus deseja fazer na sua vida e vá viver isso. E se há alguma ameaça que cerca você, seja no seu universo ali familiar, pequeno, micro ali, ou se você olha para o cenário mundial, global, isso te assusta, leia Mateus, vai passar, vai cair. Ah, o fulano de tal, vai passar. Sabe por quê? O Cordeiro já está no trono. E na cruz ele proclamou: está consumado. Está consumado. Porque a promessa feita a Abraão, de que todas as famílias seriam benditas, prósperas, frutíferas, e a promessa feita a Davi, que de você sairia um reino eterno, isso já está consumado. E um dia Jesus trará isso como realidade para a nossa história. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Por isso, Mateus abre o seu evangelho nos lembrando que nós podemos inserir a nossa própria história na história do Cristo e seremos transformados, glorificados, e estaremos com Ele eternamente para a glória dEle. Amém. Se coloque de pé, eu quero orar por você nessa hora. Quero orar por você. Eu queria te fazer um convite nessa manhã.